O cachorro é o melhor amigo do homem, e das mulheres e das pessoas não binárias. O cachorro é o melhor amigo do ser humano, e às vezes eles passam tanto tempo com a gente que eles acabam fazendo coisas que humanos fariam. Mas será que um cachorro em particular lá no Japão ficou tão próximo de seres humanos que se tornou um? Essa é a lenda urbana do Jinmen-ken, o cachorro com rosto humano. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia tomando um cafezinho. Eu perguntei pra vocês numa caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive me sigam. E eu perguntei qual tipo de conteúdo vocês gostam de assistir aqui no Cafézinho Investigativo, qual foi o caso que marcou vocês, e várias pessoas responderam especificamente que gostavam desses vídeos de lendas urbanas do Lung Lendas, o que eu fiquei um pouco chocada, porque normalmente esses vídeos têm menos views. Mas, como a maioria de vocês falou que gostava de lendas urbanas no Japão especificamente, eu trouxe esse vídeo pra vocês. Não se esqueçam de ver a playlist do Lung Lendas, que tem todas as lendas lá. Como todo vídeo de lendas, vamos começar com uma história. Era uma vez um homem que morava em uma área um pouco mais afastada na cidade de Hokkaido, lá no Japão. Vamos chamá-lo de Naoki. Sabe por quê? Porque eu escrevi esse roteiro de madrugada e eu descobri que Naoki é um nome masculino no Japão e essa é minha creepypasta e a gente trabalha sobre as minhas regras aqui. É a pior desculpa que eu já vi na minha vida. Naoki era um homem nos seus 40 e poucos anos que morava em uma área mais de fazendas lá de Hokkaido, que eu sei que existem porque eu pesquisei no Google. Naquele dia em particular, ele foi pra cidade porque ele precisava resolver alguns perrengues de adulto e ele acabou passando o dia inteiro na cidade. Então agora ele teria que dirigir por um longo percurso em uma estrada deserta, no escuro, de noite até a sua casa. Ele já tinha feito aquele percurso várias vezes, então ele não estava nem muito preocupado que alguma coisa fosse acontecer, mas naquele dia ele viu algo estranho. Ele estava dirigindo em alta velocidade na autoestrada quando lá na frente ele avistou o que parecia ser um animal caído no chão, na pista. Será que era um bichinho atropelado? Pensou Naoki, mas só com a luz dos faróis ele não conseguia determinar se o animal estava vivo, se ele estava ferido, se ele já estava morto. Então Naoki só acabou desviando desse animal e continuou o seu percurso. Alguns poucos minutos depois, ele começou a ter uma sensação muito estranha, uma sensação que ele nunca tinha sentido antes, de que ele estava sendo observado por trás. Que estranho, não tem nenhum carro atrás de mim aqui na estrada, pensou Naoki enquanto ele olhava para o seu espelho do retrovisor. Mas foi aí que ele mudou a sua direção da visão e ele viu no espelho do carro de onde vinha essa sensação esquisita. Correndo ao lado do seu carro estava aquele animal estranho que estava jogado no meio da estrada poucos minutos antes. E apesar de estar bem escuro do lado de fora, agora que o animal estava bem mais perto, ele conseguia ver mais ou menos a silhueta desse animal. E ele conseguia determinar com quase 100% de certeza que se tratava de um cachorro. Ai, que fofo, um cachorrinho, ai, que bonitinho. Não, não é fofo não, sabe por quê? Porque o Naoki se tocou que ele estava na autoestrada correndo com o carro a mais de 100 km por hora e esse cachorro estava conseguindo acompanhá-lo a 100 km por hora. Inclusive um adendo da história, esses dias eu tava no TikTok e eu vi um evento que era perfeito, que era uma corrida de corgis. Muito fofo. Se o cachorro que estivesse perseguindo o cara fosse um corgi, ele deveria ter colocado ele pra dentro do carro, porque com certeza esse cachorro ia ganhar a corrida dos corgis. É assim que eu fico quando eu fico com fome. Voltando pra história. Depois de um tempo, o cachorro parece ter desistido de perseguir o carro e o Naoki conseguiu chegar na sua casa em segurança. Quando ele chegou lá, saiu do carro, olhou ao redor e pensou: que estranho, será que era mesmo um cachorro? Será que era um canídeo da mata? Quem que pensa canídeo da mata, né? Roteiro ruim, a Kemi do passado. Roteiro ruim. Vai ficando cada vez mais horripilante. Naoki entrou na sua casa, tomou banho, trocou de roupa e ficou um tempo descansando na sua sala de estar depois dessa longa viagem que ele fez até em casa.
Só que tinha um negócio que ele tinha que fazer antes de dormir, especificamente. Ele precisava retirar o lixo, senão a sua casa ia começar a feder. Então ele trocou os seus sapatos, pegou o grande saco de lixo e saiu da sua casa para jogar em grandes lixeiras que ele tinha no seu quintal. E foi aí que ele viu. O mesmo cachorro que estava perseguindo ele na estrada estava lá de novo, só que agora ele estava revirando as grandes lixeiras do Naoki, virado de costas para ele. E o Naoki pôde ver que esse cachorro não era nem tão grande assim. O Naoki pensou na cabeça dele, será que este pobre cachorrinho canídeo da mata me perseguiu por todo esse caminho porque ele quer apenas carinho, quer que eu cuide dele? Então ele começou a se aproximar desse cachorro. Só que quando o cachorro virou para olhar de volta para o Naoki viu que este cachorro tinha um rosto humano. Tcharam! Definitivamente não era nenhuma raça que o Naoki conhecia naquela época, inclusive lá dentro, adotem vira-latinhas, eles têm menos problemas congênitos. Então um homem dá um salto para trás, seu coração batendo super rápido, e ele sussurra: ASMR. Jinmenkei. Deu pra ouvir? Jinmenkei. Não bastante esse cachorro misterioso com um rosto humano grune de volta para o Naoki, porque ele sabe falar e ele diz o seguinte: me deixe em paz, você é feio. Sério, eu não inventei isso, foi totalmente baseado nas minhas fontes sobre essa lenda, eu vou explicar mais pra frente. Mas então o Naoki entra na sua casa logo após todo esse acontecimento e não olha nem pra trás. Aquela foi a última vez que ele viu o cachorro com o rosto humano, até porque poucas semanas depois ele esteve envolvido em um acidente de carro e acabou falecendo. Fiquei muito triste de ter que matar o Naoki nessa história, porque eu fiquei emocionalmente apegada a ele. Justiça ao Naoki. Enfim, essa é a lenda urbana do Jinmenken, o cachorro que tem rosto humano, que é super popular lá no Japão. E pelo que eu descobri para escrever esse roteiro, também é uma lenda popular lá na Coreia do Sul. Gostaram do meu conto? Assim, eu vivo dizendo, eu acho que eu tenho que virar escritora de livros de terror. Vocês comprariam meu livro se um dia eu lançasse? Jinmenken são cachorros com rosto humano que já foram avistados em praticamente todas as cidades do Japão. Dizem que esse cachorro gosta de andar de noite em áreas urbanas do Japão, principalmente, e que de longe eles parecem cachorros normais, mas aí quando a pessoa chega perto para fazer carinho, alguma coisa assim, o cachorro se vira e ele normalmente tem o rosto de um homem de 50 e poucos anos, o que eu acho a coisa mais assustadora do mundo, porque eu já não ia gostar de encontrar homens misteriosos em becos escuros. Mas um homem cachorro em becos escuros é assustador. Também dizem que os Jinmenken são capazes de falar e eles normalmente têm uma voz cansada que dizem coisas como: cuide da sua vida, sou livre para fazer o que eu quiser, e até xingar as pessoas falando mal da sua aparência. Somos todos Jinmenken. Cansados. Inclusive, por essa descrição, eu sinto que ele pode ser o precursor do cachorro homofóbico. A maioria dos relatos conta ou a história de que as pessoas foram de noite retirar o lixo pra fora e aí viram o Jinmenken, que aí fala me deixa em paz, ou pessoas que avistaram um Jinmenken dirigindo à noite, aí falam que essas criaturas podem correr a velocidades, tipo, super rápidas, assim, 100 km por hora. É por isso que eu incluí no meu conto. Ah, também dizem que as pessoas que encontram com esses cachorros com rosto humano, normalmente isso é um mau presságio, quer dizer que algum acidente ou algum desastre tá para acontecer. E também que se você for mordido pelo Jinmenken, você pode se tornar um deles. Que cachorro vocês seriam? Eu acho que eu seria um pug. Enfim, entre 1989 e 1990, então só um ano, teve um momento de histeria sobre a lenda dos Jinmenkens. Tinham avistamentos de Jinmenkens no país inteiro, praticamente. Todo mundo conhecia a lenda, todo mundo acreditava na lenda. E a polícia lá no Japão foi chamada várias vezes por causa desses tipos de avistamentos misteriosos, ao ponto de que alguns policiais tiveram que investigar a possibilidade de existir realmente uma criatura lá parecida com Jinmenken
assustando todo mundo. Bom, então agora eu vou contar pra vocês de onde veio essa lenda e por que tantas pessoas acreditam já terem visto um Jinmen Ken. Assim, a polícia até acredita que alguns desses avistamentos não sejam inteiramente farsas, tipo, mentimos para a polícia, sabe? Tipo assim, algumas pessoas acreditam mesmo que viram o Jinmen Ken. Eu vou explicar pra vocês. As pessoas que acreditam que o Jinmen Ken é uma criatura real e que pode ser encontrada por aí na rua, criaram as seguintes teorias que podem talvez explicar a sua existência. A maioria das teorias, ou tipo assim, uma das principais que surgiu logo no começo que essa lenda se difundiu, é que estavam sendo feitos testes laboratoriais envolvendo cachorros e seres humanos e que de alguma forma criaram esses cachorros mutantes por um experimento científico, que normalmente é uma coisa bem conspiracionista. Bom, enfim, e que essa nova criação, que é o Jinmen Ken, acabou fugindo do laboratório e é por isso que às vezes as pessoas encontram com essa criatura. Que provavelmente o governo está tentando criar criaturas híbridas de humanos com animais, o que, honestamente, assim, por que alguém faria um experimento desses e qual é o benefício? Mas tudo bem. Às vezes, o governo prefere investir nesse tipo de experimento em vez de, sei lá, descobrir a cura do Alzheimer, não sei. Enfim. Outra teoria que levantaram e que, assim, também aparece em vários outros casos estranhos é de que foi a poluição ambiental que acabou causando a criação de um cachorro mutante, basicamente. Que com certeza é uma teoria mais ativista. E como sempre existe uma teoria falando que na verdade os Jinmen Kens não são nem criaturas físicas, mas sim são espíritos. Então a maioria das pessoas que acreditam nessa teoria mais espiritual dizem que os Jinmen Kens talvez são criaturas que foram criados a partir do espírito de pessoas que morreram em acidentes de trânsito. Então eu até li a história de um cara que estava passeando com o cachorro de noite, aí ele foi atropelado, os dois foram atropelados e aí se tornaram um espírito só, e aí virou o Jinmen Ken. E aí eu achei essa outra teoria dentro da teoria dos espíritos, que outras pessoas especulam que cães comuns possuídos por fantasmas inquietos de funcionários de escritório, especificamente funcionários de escritório, que tiraram suas próprias vidas após serem demitidos. Porque normalmente esses cães têm o rosto de um homem de meia idade. Especificamente funcionários de escritório. Interessante. Mas enfim, apesar de existirem todas essas teorias que tentam explicar a existência real do Jinmen Ken, eu acho que é legal descobrir também qual foi a origem da lenda em si. Por que tantas pessoas, principalmente no final da década de 80 e no começo da década de 90, acreditavam no Jinmen Ken e de onde surgiu? Quem foi a primeira pessoa que contou essa história? Como a maioria das lendas urbanas, a gente não sabe exatamente qual foi a origem principal, a primeira vez que o Jinmen Ken apareceu por aí. E não existe exatamente um consenso de, assim, como essa lenda se popularizou tanto lá no Japão, tanto é que ela apareceu em várias peças de mídia, como mangás, animes, na televisão. Mas aqui vão algumas possíveis origens. Um jornalista chamado Gensho Ishimaru, pelo que eu entendi, assumiu essa responsabilidade de ter disseminado essa lenda urbana lá no Japão. Lá pela década de 80, ele trabalhava no departamento editorial de uma revista adolescente chamada Pop Teen, lá no Japão, e parece que eles tinham... A revista recebia mensagens, histórias de leitores que eles poderiam publicar ou não na revista. E algum dia, um dos leitores da Pop Teen enviou uma história sobre um cachorro com rosto humano. O Gensho achou essa história super interessante, só que em vez de publicar lá na revista, ele pegou a ideia geral de um cachorro com rosto humano e criou tipo uma história ainda mais desenvolvida e depois liberou
público. Não sei exatamente como, se foi tipo um vídeo, se ele publicou na revista, etc. Mas depois ele publicou essa história que ele mesmo criou. Então, segundo ele, ele teria popularizado ainda mais a lenda do Jim Mencken. Mesmo que antes do jornalista ter escrito sobre essa história, já tinha algumas instâncias de cachorros com rostos humanos aparecendo na mídia lá no Japão, como em um mangá de 1973 chamado Hyakutaro Behind, que contava com um personagem chamado Zero, que era um cachorro metamorfo, psíquico, que se chamava Zero. E também teve um filme, alguns anos depois, que tinha um personagem que era um cachorro com rosto humano. Assim, é uma figura meio folclórica em vários países diferentes, cachorros com rosto humano especificamente. Um ator japonês que apareceu em um programa de rádio um dia chamado Koji Matoba também afirma que, na verdade, ele foi o responsável por popularizar a lenda, porque ele fazia piadas envolvendo cachorros de rua com rostos humanos com os amigos. Ai, 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 aquela velha piadinha, não é mesmo? Sobre cachorros com rosto humano. Ha, 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 yes! Enfim, segundo essa teoria de origem, seria esse ator que espalhou essa ideia do Jim Mencken para todo o país. E a última teoria de origem que eu encontrei, eu acho a mais interessante, é que um comediante que estava ali num programa de rádio, o comediante se chama Yuji Tanaka, ele afirmou que conhecia a origem dessa lenda, que um amigo dele participava de um grupo de estudos sobre teorias da conspiração, sobre como os boatos se propagam em uma universidade lá de Tóquio. E esse grupo acadêmico estava conduzindo exatamente uma pesquisa sobre o assunto. Então, eles decidiram fazer um experimento em alunos do ensino fundamental. Vários estudantes universitários, então, que estudavam a propagação de boatos, foi até uma escola de ensino fundamental vestindo jalecos e que eles começaram a perguntar para alunos do ensino fundamental se eles já tinham visto um Jim Mencken antes. E aí, eles deliberadamente falavam fake news sobre essa lenda urbana do cachorro com rosto humano. Parece que eles até chegaram a inventar essa frase lá que o cachorro fala, deixe-me em paz e tudo mais, e conforme o tempo foi passando, eles queriam estudar como os estudantes iam propagar esses boatos, se eles iam aumentar a história, etc. Mas de qualquer jeito, segundo essa teoria de origem, é que esses estudantes criaram a lenda e agora todo mundo acredita. Não é que todo mundo acredita, todo mundo sabe da existência dessa lenda. Mas independentemente da sua origem real, ela se popularizou muito no Japão, tanto é que hoje em dia parece que já criaram uma versão dessa lenda para todos os tipos de animais, principalmente peixes com rosto humano, que eu acho absolutamente assustador, porque peixes em si já são animais estranhos. Vocês não acham peixe um animal estranho? Eu tenho medo de peixes. E várias pessoas até hoje dizem ter avistado um Jim Mencken, e a polícia não acha que todos esses avistamentos eram necessariamente mentira. Algumas dessas pessoas podem realmente acreditar que viram um cachorro com um rosto humano. E sabe por quê? Porque existe uma criatura realmente humanoide com características de seres humanos e de cachorros ao mesmo tempo. E sabe qual é o nome dessa criatura? Macaco! Sim, macacos são encontrados em várias cidades japonesas de espécies diferentes ali. Eu sei que eu mesma alimentei um macaco quando eu tava fazendo um hiking no Japão, foi emocionante. E só pra avisar, eu não alimentei um macaco selvagem assim do nada. Era um lugar onde você comprava comidinha pro macaco e era uma reserva e você podia dar maçãzinha pro macaco. E se você parar pra pensar, a maioria desses avistamentos dizem que as pessoas viram um cachorro pequeno, de porte médio, marrom, com o rosto de um homem velho, e eu acho que isso bate perfeitamente com a descrição de um macaco. Tipo, se a pessoa já tem essa predisposição a acreditar nessa lenda, sabe que ela existe, a primeira coisa que ela vai pensar se ela sair de noite e não conseguir enxergar direito, que é um macaco, às vezes ela vai pensar que é um Jim Mencken de verdade, porque macacos têm um rosto meio enrugadinho de senhor de meia idade. São fofos,
mas são um pouco senhor de meia idade. Gostaram da lenda de hoje? Se vocês gostaram, assistam a minha playlist inteira do Lungo e Lendas. Eu acho que o meu último caso que eu contei foi sobre a lenda do Pontianak, que é o espírito da grávida que arranca as entranhas dos homens. Bem legal, não é mesmo? E não se esqueçam, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.